Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz esteja com todos vós, seja muito bem-vindo ao Devocional Caminho Diário, uma palavra, um encontro, um novo eu. Gente, estamos aqui hoje para mais um encontro com essa presença sobrenatural que é a de Deus. Eu já quero convidar você nessa hora a orar junto comigo, convidando Ele, convocando Ele, trazendo Ele para perto, querendo estar na presença dEle. Eu não quero falhar nesta oração, porque eu preciso já iniciar esse momento, porque hoje é uma mensagem linda. Vamos orar? Espírito Santo, poderoso Deus, soberano, nessa hora, Pai, eu quero entrar na Tua presença, louvando o Teu santo nome, agradecendo o Senhor pela Tua graça, misericórdia comigo e louvar porque o Senhor me despertou para mais um dia. Obrigada, meu Deus, por essa mensagem poderosa. Obrigada por esse falar, por esse despertar durante essa semana sobre o que o Senhor preparou para nós. O Senhor é santo, poderoso e justo. E eu já quero consagrar esse momento ao Senhor. Que o Senhor, assim como tem falado todos esses dias, fale conosco hoje, meu Pai, de forma extraordinária. Que o Santo Espírito de Deus que foi derramado sobre nós possa mover os céus nessa hora. E onde quer que essa pessoa que está assistindo esse vídeo esteja, ela possa ser tocada pela Tua presença, ser preenchida. E se havia treva, Pai, que haja luz. Se havia engano, Pai, que haja verdade, revelar do Senhor. Que nós possamos viver de fato aquilo que o Senhor nos convida através de cada uma dessas solenidades. Eu sou apenas Teu instrumento. Faz em mim, Senhor, a Tua vontade. Eis-me aqui, Tua serva. Amém? Gente, nós estamos aí concluindo o livro de Levítico, capítulo 23, falando sobre as festas do Senhor. Um convite a um encontro com Deus. Cada solenidade dessa, Deus nos convida a um encontro com Ele. E hoje será a festa dos tabernáculos. Tabernáculos. Eu quero colocar um R lá no mas não tem, é tabernáculos. E nós vamos ver que Deus, Ele habita no meio do seu povo. Essa sempre foi a intenção de Deus. Desde o princípio, quando Ele descia todas as tardes para falar com Adão, com Eva. Ele quer tabernacular com nós. Amém? E essa festividade nós vamos estar vendo aí a partir do versículo 33, encerrando aí o capítulo 23 do livro de Levítico. E eu quero fazer a leitura apenas do 34, vocês vão fazer a leitura do restante, porque hoje é muito forte e eu vou querer ler outro livro aqui, então eu quero adiantar. Amém? Façam sua lição de casa. E o Senhor falou a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel dizendo: ao 15º dia deste 7º mês, por 7 dias, será a festa dos tabernáculos ao Senhor. Eu vou ler mais um versículo aqui, porque aqui, Vós habitareis em tendas por 7 dias, todos os nascidos em Israel habitarão em tendas, para que as vossas gerações saibam que eu fiz os filhos de Israel habitarem em tendas, quando eu os trouxe da terra do Egito. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Gente, isso aqui é muito lindo. Olha, a festa dos tabernáculos é muito linda. É a festa chamada de Sukkot, para a cultura, para a língua hebraica, é o Sukkot. Ela é celebrada, gente, eu estou engolindo os R's hoje. Ela é celebrada no mês de Serê, assim como foi a festa da expiação. Fica aí entre setembro e outubro no nosso calendário atual. E ela marca o fim da colheita. Então, o encerramento ali do ano da colheita, né? E a gente viu que iniciou lá em cima as colheitas, teve a festa lá das primícias, onde tudo iniciou. E a gente vê aqui que essa festa, ela encerra esse período de colheitas,
e Deus ele traz algo novo aqui nessa festividade. Nós vimos que Jesus é o sumo sacerdote, ele se entregou por nós, ele expiou os nossos pecados e ele, em todas essas festividades, a gente viu que Jesus é cada uma delas. Tudo chega até Jesus. E é claro que aqui não seria diferente. Vamos entender? A festa dos tabernáculos, como a gente leu, ela era comemorada durante 7 dias e durante esses 7 dias as pessoas tinham que ficar em tendas. Tendas essas feitas de ramos, feitas assim de galhos, porque era para eles se lembrarem de como Deus sustentou o povo no meio do deserto quando os tirou da terra do Egito. Lembra que a primeira festa começou exatamente por causa disso? A festa do Shabat, o descanso, e a festa da Páscoa, a libertação. E aqui ela encerra para que o povo se lembre que Deus sustenta, mesmo em tempos difíceis. Deus sempre tem a provisão. Você que está aqui agora, nunca se esqueça disso. Não importa o que você está vivendo, não importa a situação que você esteja enfrentando, esse Deus aqui que eu vos prego tem provisão para tudo. Você só precisa buscá-lo de todo o vosso coração, porque você vai encontrá-lo. Amém? Gente, durante o tempo onde o povo viveu no deserto, Deus ele deu sustento, ele deu proteção, ele esteve presente no meio do povo através da coluna de fogo, através da coluna de areia, descendo ali a cada ano para receber a expiação que o sumo sacerdote fazia. Então a gente vê que de fato Deus ele sempre quis estar presente no meio do povo. E esse livro, esse momento vai nos levar a um outro momento muito especial. Lá em João 14, João 1:14, no livro de João, o Evangelho de João, capítulo 1, no versículo 14, ele vai dizer: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse habitou, para a língua hebraica, ele vai significar, ele é sukat, e ele vai significar armou a tenda no meio do povo. Ou seja, o próprio Deus, na pessoa de Jesus Cristo, ele tabernaculou no meio de nós. Ele veio se juntar no meio de nós. Ele desceu para estar no meio de nós. A tenda foi armada e aqui está, hoje, através do Espírito Santo. Deus nunca nos abandonou, ele nunca nos deixou, ele sempre esteve no meio de nós. Ele é isso, ele quer estar aqui agora, ele quer habitar em nosso meio. Então, o povo estava recebendo, aquelas pessoas tiveram com o próprio tabernáculo ali. Jesus tabernaculou, ele habitou no meio de nós. Eles receberam a habitação de Jesus, do próprio Deus, sem conseguir identificá-lo. E talvez hoje a gente esteja cometendo o mesmo erro, o mesmo pecado, porque o Espírito Santo está aqui e a gente não consegue identificá-lo, a gente não consegue senti-lo, vê-lo, e aí a gente ignora a presença. Mas ele sempre esteve em nosso meio. Lá no Pentecostes, ele desceu para habitar em cada um de nós. Nós somos esse templo hoje. Deus habita em nós. Aquele que crê, que o recebe de todo o teu coração. Então que a gente tenha essa consciência. Apocalipse, ele vai nos entregar a promessa final de todos os tempos. Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Quando tudo estiver cumprido, nós habitaremos com o Senhor. Essa é a promessa final dele. Hoje o Espírito Santo está aqui, mas o desejo do Senhor é ele mesmo, como Deus poderoso, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque são um só, habitar em nosso meio. Só que não nesse mundo corrupto,
não nesse mundo aqui. Ele vai nos levar até Ele. Lembra do soar da trombeta? Você que não assistiu os vídeos anteriores, corre lá, porque cada festividade dessa representa algo que Deus preparou para nós. Então lá na frente a gente falou sobre esse convite, sobre esse despertar. E aqui nós estamos vendo Deus tabernaculando no meio de nós. Ele nos convida, Ele nos perdoa, Ele nos aceita, Ele nos recebe. E a promessa final é de que eis o tabernáculo no meio do povo. Eis a presença. Deus arma a barraca dele e nos recebe nela. Ele quer estar em nosso meio, sabe? Sempre foi esse o plano de Deus, sempre foi estar no meio do povo. Então que a gente saiba ouvir isso, que a gente entenda isso e que a gente receba isso. E como nós podemos colocar isso em prática hoje, a partir de agora? A vida na Terra é apenas uma jornada, gente. Se nós não tivermos esse pensamento, vai ficar difícil a gente ver Deus em tudo. As tendas lembram que o povo está apenas de passagem. Assim, a Bíblia, este livro aqui, vai nos ensinar que o nosso destino final não é aqui nesse mundo, que há uma caminhada que nos leva rumo à eternidade. O Devocional Caminho Diário pensa exatamente nessa caminhada de redenção, de busca, de arrependimento, de perdão, de expiação de pecado e de presença, um derramar do Espírito em nós. Então que a gente aprenda a olhar e a enxergar e a entender que não somos desse mundo. Precisamos ver que Deus nos sustenta. Gente, o tempo está difícil, mas Deus sustentou aquele povo no deserto, não foi fácil para eles. Não foi fácil enfrentar tempestade, enfrentar vento, enfrentar calor em tendas de palha. Algumas tendas depois evoluídas. Mas foi assim o início. E Deus sustentou o povo de água, de pão, de carne, de presença, de proteção, de tudo que era preciso. Deus o manteve. Ele continua nos mantendo. Ele continua sendo o mesmo. Nós é que deixamos de buscá-lo. Então hoje um despertar para você, para que a gente encerre essa festividade assim, dando glória a Deus. Que você seja sustentado pelos céus, que você busque em Deus tudo aquilo que você precisa e não duvide, porque Ele continua sendo o provedor. Ele é o nosso Jeová Jireh. Amém? Ele pode, Ele tem e Ele vai nos dar tudo que a gente merecer. Amém? Não se esqueça, merecimento conta muito. Aquele que busca, aquele que faz, aquele que jejua, que se entrega. Mas Deus também é misericordioso e Ele faz por amor. Ele faz por amor. Amém? A presença de Deus é o nosso verdadeiro lar. Nunca se esqueça disso. Não tem mais nada importante do que você possa buscar, do que habitar nessa tenda, nessa presença. E a nossa caminhada com Deus nos direciona para esse habitar. Deus quer tabernacular comigo e com você. Que a gente encontre essa tenda para que a gente possa habitar junto a Ele. Amém? Gente, as festas do Senhor nos mostram a verdadeira trajetória da redenção. Todos esses dias nós vivemos um pouquinho dessa história. Nós vimos Deus libertar, Deus trazer santidade, Deus busca gratidão, Deus derrama a presença do Espírito, Deus nos desperta, Deus nos perdoa e Deus habita entre nós. Todas essas festas nos ensinou sobre o caráter de Deus. E não é apenas solenidades. Não foi apenas solenidades. Foi um convite desde o princípio de Deus para nós. E amanhã eu quero fazer um fechamento com todas elas. E eu vou te dizer, não perca o vídeo de amanhã. Esteja comigo nessa caminhada. E você vai ver o que Deus, o projeto de Deus
com todas essas solenidades, se resume em algo poderoso e especial. Amém? Pai, eu quero nessa hora louvar e agradecer porque o Senhor nos ensinou tanto, tem nos ensinado tanto e nos desperta. E saber que o teu maior desejo, Pai, é tabernacular no meio de nós, assim como já se fez através da pessoa de Jesus, assim como se faz através da pessoa do Espírito Santo. Que a gente possa, Pai, reconhecer o teu amor e o teu zelo, e que a gente possa te encontrar, Pai, te encontrar para vivermos a vida eterna. Eu sei que o Senhor nos quer para a vida eterna, e que esse, Pai, hoje seja o maior desejo do nosso coração. E eu oro para que o nosso coração seja despertado a viver esse tempo novo com o Senhor, a nos preparar para a vida eterna, a buscar os caminhos que nos direcionam a Cristo, porque Ele é o nosso Redentor, Ele é o nosso sumo sacerdote, é Ele quem expia o nosso pecado e é Ele que tem a chave que pode nos levar para o céu ou nos condenar. Pai, perdoa as nossas falhas, os nossos pecados, mas eu te peço, seja o nosso provedor, o nosso guardador, o nosso guia, o nosso pastor, até o dia que Jesus voltar e nós possamos habitar diante da tua face. Enquanto estivermos nesse mundo, precisamos ser protegidos. Então eu te peço, ó Pai, esteja conosco em todo o tempo, para todo sempre. Amém. Aleluia. Gente, fica com Deus. Que o Espírito Santo te sustente. Que o Espírito Santo te faça mover. E que essas festividades, essas solenidades tenham convidado você a uma nova visão, a um novo alinhamento com o Espírito Santo, a entender o que o Senhor quer de mim e de você. Que você possa tabernacular também com o Senhor, que você possa habitar na tenda do Senhor. É o desejo do meu coração, e que Ele te abençoe e te guarde, e que você possa viver o extraordinário. Não se esqueça, nós temos um encontro marcado aqui amanhã. E você aí, de onde você está, com esse celular na mão, com esse computador, não sei por onde você está assistindo esse vídeo, você pode me ajudar a levar essa mensagem para muitos corações, compartilhando, curtindo, comentando, me ajudando a levar essa mensagem. Amém? Fica com Deus e eu espero você aqui amanhã. Tchau, tchau.